Olá, seja bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra, aquele momento em que nós aprendemos e relembramos aquilo que estudamos no decorrer da semana. Hoje o título do nosso estudo tem um tema assim super interessante, chama-se Eu Me Levantarei. E nós vamos ver quando é que o Eterno se levanta para redimir, para resgatar, para atender o seu povo. E hoje nós temos a companhia do professor Arthur. Muito obrigada por ter aceito o convite, tá? Muito bom tê-lo aqui. E o Arthur, ele tem uma responsabilidade muito grande, que é com as classes bíblicas aqui da igreja. Ou seja, se você quiser continuar estudando a Palavra de Deus, como é que faz, Arthur, se alguém se interessar pelo nosso tema? Ótima pergunta. Na igreja de Moema, nós temos a Escola Bíblica de Moema, né? A Escola Bíblica é formada por 4 classes. Vamos recomeçar agora em fevereiro, então se você estiver afim, você já vai ter a oportunidade de participar. Às quintas-feiras nós temos a classe Tempo no Tempo, né? Que nós tratamos ali de diversos assuntos bíblicos, trazendo essas questões para o nosso tempo, né? Por isso que é Tempo no Tempo, né? Às sextas-feiras, a classe Tempo no Tempo, quinta-feira às 19 horas. Na sexta-feira nós temos a classe Identidade também às 19 horas, falando, como o próprio nome diz, né, por que eu sou adventista, por que eu quero ser adventista, tudo com base bíblica, né, aproveitando aí que virou moda falar que a igreja adventista é uma seita, né, os detratores, os haters aí estão com tudo, por que será, né, que a nossa igreja é tão atacada? Então você vai entender por que nós somos adventistas, por que você quer ser adventista, né, tudo isso na classe Identidade. No sábado, às 15 horas, nós temos a classe profética, né? Como o próprio nome diz, às 15 horas nós temos um estudo capítulo por capítulo, desde Daniel, passando pelo sermão profético de Jesus em Mateus 24, o Apocalipse de Paulo em 2 Tessalonicenses e o próprio livro do Apocalipse, capítulo por capítulo. Nós passamos o ano inteiro estudando capítulo por capítulo. E no domingo nós temos uma classe presencial, lembrando que tanto a classe Tempo no Tempo, como a Identidade, como a Profética, são online, né? São através das mídias sociais da nossa igreja. E se você deseja um estudo presencial para conhecer melhor a Bíblia ou para rever certos conceitos que de repente você já estudou faz tempo, mas não lembra, nós temos a classe Eu Acredito aos domingos, às 17h30, lá em Moema. Né? Então são 4 classes que nós temos para que a gente tenha uma experiência real com a palavra de Deus, né? Pegando esse bordão que outras pessoas já criaram, mas é a realidade. Então temos essas 4 classes, você é mais do que convidado para participar de todas elas, inclusive. E na terça-feira nós temos também uma reunião pelo Zoom, né? Também temos uma reunião pelo Zoom com pessoas interessadas, né? É a classe de evangelismo virtual, bem lembrado, né? Que o nosso querido Roberto Roberti recebe muitos pedidos, alguns deles de estudos. Então nós juntamos essas pessoas e colocamos todas no Zoom para uma classe. Então se você tem o interesse, também entre em contato com a Igreja de Moema pelas nossas mídias sociais, né? Tanto o Facebook, como o YouTube, como o Instagram. Você entra lá, pede e a gente vai cadastrar o seu nome e você vai fazer parte dessa classe também. E na de terça-feira, então, nós podemos interagir? Podemos interagir. Como é pelo Zoom, é aquele bate-bola, né? A gente faz um estudo temático, né? Eu preparei 12 temas, né? Para que as pessoas conheçam os principais temas da Bíblia, né? Em especial ligado para quem quer se batizar na nossa igreja, e aí você tem uma visão completa. Claro que nunca termina por aí, né? Enquanto Jesus não voltar, a gente vai estudar por aqui e depois lá no céu a gente vai estudar os pés de Cristo. É isso mesmo. E se você tiver interesse, então entre em contato conosco, é só mandar uma mensagem que nós respondemos para você, te colocamos nas classes. Lembrando que, se você quiser a classe presencial, o endereço é Avenida Chibarás, número 185, aqui em Moema. Tá? Arthur, pode orar para a gente, para começarmos o nosso estudo? Vamos lá. Querido e maravilhoso Deus, cuja habitação é a eternidade, nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos concede de podermos ser instrumentos teus na condução deste 6º estudo, deste trimestre da classe da nossa escola sabatina. Pedimos, Pai, que o Senhor esteja aqui conosco,
que não ouçamos aqui opiniões humanas, vozes humanas sim, mas opiniões apenas aquelas que vêm diretamente do teu trono de graça. Capacita-nos, Pai, faz de nós canais livres de nós mesmos, para que somente o teu Santo Espírito seja ouvido aqui. Amém. Isso é o que nós te pedimos, Pai, e já te agradecemos, no doce e maravilhoso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. O nosso verso para memorizar, que é o verso em torno do qual gira todo o estudo dessa semana, se encontra no Salmo 12, verso 5, e diz assim: por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo aquele que anseia por isso. Só que para nós participarmos desse momento de proteção do Senhor, é importante que nós sejamos cristãos. Nós temos que acreditar que Jesus veio a essa terra e morreu no nosso lugar. Então, mas assim, traduzindo didaticamente, o que seria um cristão? Eu tenho aqui um texto do Comentário Bíblico Adventista que diz assim: um cristão é um homem ou uma mulher semelhante a Cristo, que é altivo no serviço de Deus, que se faz presente nas reuniões de oração e cuja presença encoraja também a outros. A religião não consiste em obras, mas a religião opera, ela não é inativa. Então, no mundo de hoje, nós vemos pessoas que falam muito. As mídias sociais, então, dão assim, espaço, todo tipo de opinião, tenha ela lógica, e tenha lógica ou não. Mas um cristão, quando ele se apresenta, as pessoas percebem, tem alguma coisa diferente. E essa diferença é que vai fazer com que o Senhor se levante e ponha a salvo aquele que anseia com isso. Então, às vezes você pode estar passando por um problema e falando assim: puxa vida, mas eu sou cristão, eu acredito em Deus, por que ele não se manifestou na minha vida? Procure perceber se você está sendo um cristão que fala que é cristão ou se você age como cristão. Porque nós temos pessoas que, infelizmente, elas falam muita coisa. Esse ano é ano de eleição no Brasil. Então, esse ano é um exemplo perfeito. Você vê uma série de pessoas que vão falar assim: não, olha, na última eleição eu prometi fazer isso, aquilo, outro, mas eu não fiz. Por quê? E aí vem todas as justificativas do mundo. As justificativas mais tremendas do mundo. Então, assim, você vai filtrando para decidir quem você vai dar o seu voto. Mas como cristão é a mesma coisa. As pessoas sabem se você é um cristão de fato ou não. Elas percebem tudo isso. E a gente tem um exemplo muito bom de cristão na Bíblia, embora na época dele não existisse essa palavra, que era Davi, né? E Davi, Arthur, qual que era a força de Davi? Né? O que realmente consistia? Ele era o protegido do Senhor? Essa questão de protegido é muito complicada, né? Como se Deus tivesse preferidos. Escolhidos. Né? Deus não tem escolhidos preferidos, né? Ele escolheu a raça humana para ser salva, né? A diferença é quem é que escolhe a Deus como seu Senhor, né? Como a Márcia introduziu aqui a questão de ser cristão, eu não gosto muito dessa questão, um verdadeiro cristão. A palavra cristão em si já encerra um sentido de alguém que segue a Deus, né? E não apenas que acredita, porque Satanás sabe que Deus existe, mas ele não é cristão. Então, saber que Deus existe apenas, dizer que Deus existe, não faz de ninguém um cristão. O cristão verdadeiro, desculpa o termo, é aquele que faz a vontade de Deus, né? O próprio Cristo falou: naquele dia muitos virão dizendo: Senhor, em teu nome eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, e Jesus vai dizer: olha, sinto muito, apartem-se de mim, vocês que praticam iniquidade. Mas pessoas que chamam Jesus de Senhor, praticam iniquidade, sim, elas apenas falam que Ele é o Senhor, mas eles não obedecem à vontade de Deus. Eles não estudam a Bíblia e praticam o que está aqui, né? Eu costumo sempre dizer para os meus alunos, né? Existem dois tipos de pessoas no mundo: as que acreditam em Deus e as que não acreditam. Entre as que acreditam estão aqueles que estudam a Bíblia e os que não estudam. Entre os que estudam existem aqueles que entendem a Bíblia e os que não entendem. E entre os que entendem a Bíblia estão aqueles que praticam e os que não praticam, né? Então o verdadeiro cristão é esse que passa por todos esses crivos. Ele estuda, ele entende e ele pratica o que está na palavra de Deus. Quando você faz esses três processos, né, quando você
passa por esses três e executa os três, você naturalmente será alguém que vai olhar para o seu próximo como alguém que você pode ajudar, seja economicamente, financeiramente, né, o quão físico, mas principalmente o quão espiritual. Né? A Bíblia é muito clara, tem muitos grupos cristãos que acham que são os donos da justiça social. Eles estão bem atrasados, porque a Bíblia sempre falou da ajuda do pobre, da viúva, do necessitado, do órfão, do estrangeiro. Né? Hoje estamos vivendo aí um êxodo de muitos países, né, por conta de guerras, de conflitos. O verdadeiro cristão, desculpa novamente usar esse termo, ele naturalmente é alguém que ajuda. Ele não fica esperando alguém perguntar se ele pode ajudar. Ele toma a iniciativa e fala, no que é que eu posso ajudar? No que é que vocês precisam? Me digam aí que eu estou aqui pronto para ajudar. Né? Então, eu tenho para mim que o verdadeiro cristão, né, o cristão, passa por essas fases e ele é aquele que coloca em prática. E colocar em prática a palavra de Deus, no caso aqui específico da nossa lição, é alguém que ajuda o próximo, é aquele que é o próximo de quem quer que Deus coloque no seu caminho. O que importa nisso também, isso quer dizer que, não quer dizer alguém que é isento de falhas. De jeito nenhum. Né? Porque enquanto nós estivermos nesse mundo, nós somos sujeitos a tudo que acontece nesse mundo. E às vezes a gente perde a paciência mesmo. Às vezes você fica nervoso, às vezes você fica chateado, às vezes você fica decepcionado. Então, Davi, ele passava por todas essas fases. E só que quando Deus falava, ele prestava atenção. Né? Quer um exemplo melhor do que no caso de Batseba, quando Deus fala para ele, olha, você errou, você pecou, ele não ficou se justificando. Ah, mas olha, que ela estava lá tomando o banho, não sei o que, não, pequei. Ou então, a carne é fraca, que é a desculpa de hoje em dia. Todo mundo faz, né? Todo mundo faz. Exatamente. Não, estou errado, então eu estou errado. Exatamente. Então ele cai de joelhos e exatamente. Isso é tão prova de cristianismo. Exato. Que é quando Deus fala, você fala, tá bom, errei, né? Não concordo, não queria ter errado, mas caí. Essa sensibilidade, essa humildade para admitir, né, faz com que você haja exatamente o oposto de Satanás. Que Satanás é qualquer coisa menos humilde. Então, é isso que gerou a causa da humildade. Exatamente. Que levou ele a cair, né? Exato. Então, e aqui no livro Testemunho para a Igreja, fala assim, precisamos de uma profunda compreensão da natureza de Cristo e do mistério do seu amor, que excede todo o entendimento. Devemos viver sob os cálidos e salutares raios do sol da justiça, da sua graça divina e seu grande poder. Qual será a nossa força? A alegria do Senhor. Então, quando a gente vê o salmista falando disso, né, a alegria do Senhor é a nossa força, é que a gente vê que nós temos essa oportunidade. E isso não quer dizer uma isenção de problemas, muito pelo contrário. Né? Boletos chegam, né? Pessoas morrem, nossos queridos perdem emprego, muitas vezes nós estamos com problemas, às vezes a gente quer ajudar alguém, não consegue, mas tendo a certeza de que isso vai passar, né? E que o Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor é a nossa força. Gosta de tornar a vida do cristão mais difícil. Com certeza. Então, longe de ser uma isenção de problemas, às vezes é até um acúmulo de problemas, mas a alegria do Senhor é a nossa força. E o que é que faz Deus mais alegre? É a nossa obediência. É um coração humano completamente cativo à vontade de Deus. Não tem nada que alegre mais o coração do que fazermos isso e sermos gratos a Ele por tudo aquilo que Ele já nos deu, né? Em especial a pessoa de Jesus Cristo. Né? Mas uma coisa muito triste, Arthur, quando a gente vê os representantes do Senhor, de repente, infligirem coisas que todo mundo sabe que é errado. Eu lembro de um episódio que me chocou, não sei se vocês se lembram. A gente teve vários episódios de avaliação, de investigação da Lava Jato e pegaram várias pessoas fazendo atos inadequados. E eu lembro de um grupo de pessoas que fizeram um ato de corrupção qualquer lá e estavam dividindo dinheiro. E dividiram lá entre eles e quando eles terminaram, eles se juntaram, vamos orar ao Senhor. Eu lembro que eu vi aquilo na televisão, assim, em choque. Como que alguém pode pedir a bênção do Senhor se fazendo para aquele ato? Então, assim, dói a gente ver os problemas fora, mas e quando os problemas acontecem com os representantes do Senhor? Como é que a gente consegue sobreviver a isso? Olha,
É por isso que nós temos que olhar para Cristo, né? Como eu acabei de comentar aqui, né? O inimigo gosta de deixar a vida do cristão mais difícil. E se ele puder fazer um líder cair, um pastor, um ancião... Cai um monte de gente junto. Ele consegue levar muito mais gente, né? Porque esse líder, ele tem pessoas que o admiram. Por isso que esse é o grande problema, né? Estávamos até comentando aqui, né? Nós gostamos muito do pastor Michelson Borges, nós gostamos muito do Dr. Rodrigo Silva, do Leandro Quadros. Nós temos na nossa igreja pessoas que são expoentes, né? Dada a qualidade doutrinária e intelectual dessas pessoas. Mas eles não são o nosso Senhor, né? Nem imunes ao pecado. E nem estão imunes ao pecado, né? Nós sabemos de muitos líderes que tiveram problemas, né? Então nós não temos que olhar para essas pessoas. Claro, se Deus institui, né, se Ele coloca um pastor, um líder, um ancião ali para coordenar, administrar uma igreja, claro, aquela pessoa, ela está ali pela vontade de Deus. Então eu devo respeito a essa pessoa. Se ela é o líder e ela dá um caminho, nós vamos seguir, mas a minha vida espiritual nunca deve estar na mão de uma delas. É triste, né? Às vezes isso precisa acontecer, né? Estávamos até comentando em outras lições, né? Às vezes Deus permite um problema para que as pessoas percebam, opa, eu sou adventista e sigo a Deus, ou eu estou seguindo uma pessoa, um pastor, uma igreja, uma placa, né? Então, às vezes, Deus até permite isso para a gente perceber, opa, eu estou seguindo Jesus Cristo, eu estou seguindo a palavra de Deus, ou eu estou seguindo pessoas. A grande divisão, quando você chega no Apocalipse, é aquela questão do 666. O que é o tal do 666? É uma religião baseada em homem. É uma religião baseada na vontade humana, né? Em contrapartida à vontade de Deus. A religião do 7, né? O 7 é o número da perfeição, o número de Deus. Então, a gente às vezes passa por essas situações que são tristes, né? É muito duro, é muito triste você ver um pastor, um líder cair, né? Mas, às vezes, isso acontece para a gente perceber que o nosso verdadeiro líder é Jesus Cristo. Com ele, não tem tempo ruim. Ele nunca vai cair, ele nunca vai nos decepcionar, e por isso, às vezes, a gente passa por certas situações para a gente aprender que só Jesus Cristo deve nos liderar, né? Se a liderança humana está sendo liderada por Jesus Cristo, ok. Se a liderança humana não está sendo liderada por Jesus Cristo, sinto muito. Isso é um problema dele com Deus. Devemos orar, exato. Nunca apontar o dedo. Principalmente por causa da história dos 4, né? Eu tenho o resto da programação. Exatamente, é bem isso mesmo. A gente tem que pensar nisso, porque muitas vezes a gente fica concentrado em uma pessoa e esquece da nossa função. Né? E qual que é a nossa função? Né? Aqui o articulista ele foi muito didático, ele escreveu assim: nós somos as mãos de Deus, ele nos pede que apoiemos e socorramos os perdidos, extraviados, estrangeiros e marginalizados de nossa sociedade. Devemos convidar os membros desses grupos a fixar os olhos naquele que é o defensor dos órfãos e imigrantes. Quando você está focado no Senhor, você não se distrai com outros problemas, principalmente os pecados alheios, né? Eu lembro de uma história de uma irmã, que o pastor era novo, chegou lá na região e a irmã pediu para falar com ele. E conversando com ele, ela reclamou de todo mundo. Por que o irmão X faz isso? Por que o irmão Y faz aquilo? Por que aquela irmã faz isso? E falou, e o pastor só ouvindo. Quando terminou, ela falou: pastor, o que o senhor acha? Ele falou: irmã, preciso da sua ajuda. Aí ela falou assim: da minha ajuda, sim. Olha, nós recebemos o contato de uma senhora fulana de tal, assim, ela está interessada na igreja, mas ela parece que ela está passando por uns momentos muito difíceis. Eu já podia visitá-la? Ela falou: tá. Tô meio chocada, né? Ela falou de assunto totalmente diferente, mas tudo bem. Aí ela foi. Aí tentou ajudar a pessoa, entrou em contato com a assistência social da igreja e tal, não sei o quê. Quando ela encontrou o pastor de novo, falou: que bom que a senhora veio, irmã, que olha, estou precisando da sua ajuda. Tem uma pessoa assim, encaminhou ela para outra pessoa, para ela ajudar e para visitar. Depois de mais ou menos um mês e meio, o pastor falou para ela: irmã, eu queria tirar uma dúvida. Aqueles problemas
que a senhora falou sobre alguns irmãos. Pastor, eu não tenho tempo para isso agora não. Olha, eu quero falar com a senhora, essas pessoas que eu estou visitando, tem isso, tem aquilo. Então, eu achei, assim, a didática do pastor perfeita. Às vezes, você está vendo muito problema nas pessoas, porque você está, sabe, focando nas pessoas, está esquecendo da sua missão, como falou aqui. Apoiar e socorrer os feridos, extraviados, estrangeiros e marginalizados da nossa sociedade. Basta você chegar na esquina, não precisa nem muito longe. Exatamente. Zona de conforto. Esses dias no condomínio onde eu resido, a administração mandou um comunicado falando como agir em caso de nós suspeitarmos que alguém esteja distribuindo, comercializando drogas. Aí eu falei assim, nossa, mas que coisa horrível. Se chegou um aviso da administração do condomínio, que o negócio assim, embora eu não saiba, mas já tomou proporções alarmantes. Então, às vezes, para ajudar uma pessoa, você não precisa ir muito longe. Sabe, você pode ser as mãos de Deus, e ser as mãos de Deus é fazer isso, é ajudar nessa parte. Isso faz toda a diferença para a sua vida e para a vida de quem está sendo ajudado. A nossa irmã Ellen White, a nossa profetisa, ela tem um texto que diz que os anjos adorariam fazer esse trabalho, né? Mas Deus falou, não, o meu plano é gente cuidando de gente, né? Então nós podemos e devemos, e não encontraremos prazer maior na vida do que sermos as mãos, os pés, a boca, os olhos, né? A vida. Senhor, a vida, o representante, o testemunho vivo de Jesus Cristo. Né? Nada vai trazer mais alegria para a gente do que isso. E muitas vezes também tem um outro aspecto que as pessoas fazem isso com medo do juízo. Elas falam assim, não, peraí, eu tenho que ser bom, porque tem algumas denominações que falam isso, olha, se você for bom, você tem crédito com o Senhor. Então, assim, faça o seu melhor, independente do coração, mas faça porque você tem que ganhar créditos lá em cima. Vocês já devem ter visto o post no Instagram da pessoa dando uma cesta, ajudando uma pessoa e... tirando selfie. Ai, eu fico assim... Não, eu não sou perfeita, gente, mas tem coisa que, assim, extravasa. Você fica assim... Tá abaixo da gente, crítica, né? tá abaixo da crítica. Imagina, eu fico me pondo no lugar daquela pessoa que está recebendo. Sabe? Você não vê as pessoas assim, felizes na foto. Elas estão recebendo e elas estão sendo propagadas. Puxa, isso machuca tanto. Expõe a pessoa a uma situação. Exato. E isso é tão triste. Como é que a gente podia relacionar isso? O livro dos Salmos com o juízo, que é muito propagado no livro dos Salmos, com o juízo do Apocalipse? Olha, é uma ótima pergunta, né? O juízo ele tem 3 fases, né? Estamos hoje vivendo a primeira fase, que é o juízo investigativo, né? Ao contrário do que muita gente diz, né? Muitos detratores da Igreja Adventista dizem, Jesus não teve um trabalho incompleto na cruz e agora está complementando no juízo. O que é o juízo investigativo? Jesus Cristo, ele terminou a sua obra salvífica na cruz e no juízo ele vai identificar aqueles que o aceitam como seu Senhor e Salvador pessoal e os que não o aceitam, né? Então esse é o trabalho do juízo investigativo. Isso está completamente tipificado no santuário, né? O santuário, os pecados ficavam registrados simbolicamente pelo sangue do Cordeiro no véu, e uma vez por ano havia o Yom Kippur, né? O dia da purificação, onde aquele véu seria então limpo e os pecados eles seriam simbolicamente passados para o bode Azazel, que seria então solto. O bode Azazel não fazia expiação, quem faz expiação é o outro bode. O que o bode Azazel faz é receber sobre ele os pecados, porque foi ele, representante de Satanás, que os criou, e aí esse bode é solto no deserto. Então nós estamos hoje na fase do juízo investigativo, em que Jesus está fazendo essa identificação de quem o aceita e de quem não o aceita, né? Ou seja, não é um complemento da cruz, na verdade é ver quem aceitou o sacrifício na cruz e quem não aceitou, né? No milênio haverá a segunda fase do juízo, né, que é o juízo de comprovação, que exatamente os salvos vão poder identificar cada uma das decisões de Jesus e vão dizer justos e retos são os seus caminhos, e quando Jesus Cristo voltar, né, pela terceira vez aqui, nós teremos então o juízo executivo, que é a execução da sentença, né? Quem aceitou Jesus Cristo está salvo, quem não aceitou Jesus Cristo está perdido.
né? Então, as obras, como é que as obras entram nessa questão, né? Você falou, pessoas que acham que vão fazer alguma coisa para ganhar pontos no céu, né? A salvação é pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, né? Então, a salvação, ela é única e exclusivamente feita pela confiança, pela fé na graça de Cristo, naquilo que Jesus Cristo fez, né? Então, aqueles que vão ser identificados como salvos são aqueles que aceitaram o sacrifício pela fé de Jesus Cristo. Os perdidos são aqueles que, infelizmente, acham que precisam fazer alguma coisa, que não aceitam o sacrifício completo e substitutivo de Jesus e vão ficar fazendo coisas achando que com isso estão aceitando, estão alcançando a salvação, né? A salvação é pela graça mediante a fé. As obras entram como uma representação, como uma expressão de gratidão. Exatamente, uma expressão externa de gratidão ao que Jesus fez, mas não para se salvar. Nós não guardamos o sábado para nos salvar. Nós não fazemos a vontade de Deus para nos salvar. Nós guardamos o sábado, fazemos a vontade de Deus porque fomos salvos, em gratidão a esse Deus maravilhoso que nos salvou, né? Então o juízo, esse medo que as pessoas têm, o juízo é a nosso favor, né? Eu aceitei Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador pessoal, aceitei. Então o juízo, ele vai bater o carimbo sobre a minha decisão de ter aceito Jesus Cristo. Então é a favor do salvo, é a favor do cristão, né? Então as minhas obras, e elas devem existir, tem gente também que acha, não, salvação é pela fé, então não preciso fazer nada. Errado. Se você realmente aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você naturalmente vai produzir, né? Por isso que Jesus Cristo fala dos frutos. Você vai produzir frutos de gratidão. E essas obras, elas então serão para mostrar ao mundo a graça de Cristo, né? Então, o juízo tem essa questão. É a graça. As obras, elas vêm em gratidão pela graça de Cristo. Então, eu não sei se eu respondi, se eu enrolei muito. Não, é muito... Mas a questão é exatamente essa. Nós não devemos ter medo do juízo. Pelo contrário. O juízo é nosso amigo. É nosso amigo. É um Deus de amor que vai dizer, você me aceitou e agora eu quero mostrar para o universo essa sua aceitação, né? Então, nós devemos nós devemos amar o nosso irmão não para alguma coisa, mas porque eu, como pecador, já fui amado, já fui salvo por esse Deus maravilhoso. Isso é verdade. Tem uma jovem da igreja que eu gosto muito de mandar mensagens para ela, e no WhatsApp dela, quando você abre, já está escrito bem grande, você é amado. Eu acho isso o máximo. Ela é uma jovenzinha, tem 15, 16 anos, mas ela já tem a compreensão de dizer para as pessoas, né, você é amado. E como o mundo precisa ouvir essa mensagem. Nossa, e como, muito, muito. Lembrando que, se você quiser se aprofundar nesses assuntos, principalmente do juízo, para descobrir e ter a certeza que o juiz é seu amigo, classe profética, sábado às 15 horas. Né? A partir de fevereiro. Isso, classe profética às 15 horas. Então, assim, aproveite, tá? Você vai gostar e você vai se sentir tranquilo quando você lembrar o assunto do juízo. Amém. Finalizando, nós queremos só lembrar que o importante que nós queremos ressaltar na lição dessa semana, não confie em pessoas. Líderes, representantes, não confie em pessoas para sua salvação. Nesse aspecto. Por exemplo, se você for na farmácia agora e pedir uma medicação ou uma injeção, você confia que aquele profissional vai te dar a medicação correta. Tudo correto, mas não confie em pessoas para sua salvação. Porque aí, se elas tiverem uma falha, se elas caírem em pecado, ou como todos nós pecamos, nós podemos dizer assim que todos nós caímos em pecado, mas se esse pecado se tornar público, você vai ter a sua fé arraigada, porque você confia que o Senhor que salva você vai salvar essa pessoa também. Nós somos humanos, nós somos sujeitos a quedas, mas o Senhor nos ama, e esse aspecto o Arthur lembrou bem. Os anjos podiam estar fazendo esse trabalho, mas Deus prefere que nós estejamos aqui, porque se você olhasse e tivesse
tivesse 2 anjos aqui, você ia falar, mas para eles é fácil falar, eles não têm noção do que eu passo aqui, eles não sabem o que é pagar o boleto amanhã do dinheiro que eu não tenho, eles não sabem o que é estar procurando emprego há 1 ano e não ter perspectiva, sabe? Eles não sabem uma doença, então tudo, eles não sabem isso. Hoje tem almoço de família, eles não sabem como é a minha família. Por isso que o Senhor escolheu pessoas, para que nós pudéssemos olhar para você e falar assim, eu sei o que você está passando. Exatamente. Eu também sei que é isso, né? Por isso que uma palestra de um ex-alcoólatra tem um peso muito mais efeito para quem é alcoólatra. Porque se eu for lá, eu nunca pus uma gota na boca, mas quem é você? Você não sabe do que eu estou passando, você não sabe as minhas necessidades. Agora, um ex-alcoólatra virar para um alcoólatra e dizer, gente, eu sei o que vocês estão passando, eu saí de onde vocês estão agora, você também pode sair. Essa é a grande mensagem do Evangelho, né? É um mendigo e se explicando para outro mendigo onde encontrar o pão. Perfeito. Né? É essa a mensagem. Vamos orar? Bom Pai, obrigado pelo estudo que tivemos. Nós tratamos de temas profundos, nós falamos do Teu amor, da Tua graça. Nos abençoe para que possamos cada dia compreender mais a Tua verdade e que possamos pô-la em prática, porque ficou muito evidente que a prática, sem a Tua graça, ela não evidencia que fomos salvos. Então, Senhor, dá-nos essa compreensão, e se alguém que está nos ouvindo e nos vendo tem dúvida sobre a sua salvação, dá-lhe forças para que entre em contato conosco e aí se decida a conhecer os mistérios de Deus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.